Eu escrevi o nome da mulher no livro, e todas as suas informações apareceram do nada, com o endereço residencial claramente marcado. Até as medidas das roupas estavam perfeitas. Este livro mágico foi chamado por mim de Livro dos Vilões. Todos os prisioneiros trancados em Tianlao serão registrados nele. Também pode me fornecer muito cultivo, mas antes os que eram trancados eram todos velhos senhores, então hoje é raro ter uma garota. Eu não pude deixar de olhar mais algumas vezes, mas a jovem me encarou ferozmente. Ela estava amarrada com a corda de amarrar imortais. Incapaz de operar seu verdadeiro ki, ela só podia ser manipulada. Sentindo a intenção assassina vindo de trás, virei a cabeça um pouco desamparado. Não me encare assim, não fui eu quem te pegou. A jovem não disse nada, o brilho feroz em seus olhos não diminuiu nem um pouco. Vendo essa situação, não me importei em dizer mais nada. Arrastando-a para frente, Ziyu se sentiu extremamente magoada ao me ver daquele jeito. Sua força no reino de Qin Kan, exceto aqueles velhos. Ninguém entre eles era seu oponente, mas os velhos da seita Zia não jogaram limpo e a pegaram. Agora ela está sendo levada para a prisão de Tianlao da seita Zia. Só que ela não esperava que o responsável por Tianlao fosse Shu Qing. Caminhamos por 2 horas inteiras. Quando Ziyu viu Tianlao, seus olhos estavam cheios de descrença. Em sua impressão, a chamada prisão de Tianlao era escura e sombria. Um lugar aterrorizante cheio de instrumentos de tortura e correntes entrelaçadas por toda parte. Mas o que apareceu na frente dela foi um pico de montanha. Eu a levei para uma sala na encosta da montanha e disse: Ok, este é o lugar onde você vai morar de agora em diante. Pode ser desconfortável no começo, mas as pessoas que vêm aqui se adaptam em pouco tempo. Ziyu estreitou os olhos e examinou cuidadosamente os arredores. Este é o território da seita Zia, conhecido como a prisão de Tianlao, da qual é absolutamente impossível escapar. Já que chegamos, você pode desamarrar a corda para mim. Eu tossi e disse, sem problemas. De agora em diante, esta é sua casa. Se precisar de alguma coisa, pode me procurar a qualquer momento. É melhor não entrar em conflito com outras pessoas. Caso contrário, eu vou ficar com raiva. Enquanto falava, retirei a corda de amarrar imortais, mas Ziyu de repente atacou como um fantasma. Suas mãos agarraram meu pescoço. A aura que explodiu destruiu todo o pequeno pátio. Assim que ela estava prestes a me tocar, uma aura maligna e ilimitada se espalhou instantaneamente. A temperatura de toda a montanha caiu rapidamente. As pupilas de Ziyu encolheram. A sensação era como ser encarada por uma grande potência antiga, incapaz de se mover. Eu virei lentamente minha cabeça, sem nenhuma emoção nos olhos, mas o verdadeiro ki em meu corpo estava se expandindo constantemente. Meu reino também estava aumentando constantemente neste momento. Até o céu e a terra mudaram de cor, uma grande potência da tribulação da transição. O coração de Ziyu estava prestes a saltar para fora de sua garganta. Se essa pressão aterrorizante diminuísse um pouco mais, ela definitivamente seria dilacerada em pedaços. Os outros demônios e hereges no pico da montanha suspiraram quando viram isso. Ai! Parece que alguém foi pego novamente. Estimo que tenha destruído a casa novamente. Sim. Aquele Shu Qing, não importa como você a provoque, ele não fica zangado. Mas ele fica com raiva se você destruir a casa. Uma vez que ele se irrita, revela sua verdadeira forma. Quem aguentaria? É melhor sermos honestos. Acho que vai ficar tudo bem daqui a pouco. Toda a montanha está com nuvens negras e mergulhada na escuridão. O rosto de Ziyu estava pálido. O desespero e a impotência a deixaram sem forças para respirar. Eu olhei para ela friamente. Eu deveria ter dito que eu ia me irritar, não? Eu suspirei, levantei a mão e a abaixei lentamente. A pressão no espaço se dissipou instantaneamente. Como se tivesse desfeito alguma espécie de paralisação, Ziyu desabou no chão respirando com dificuldade, o suor na testa encharcando seu cabelo. Sem nenhuma força no corpo, seus olhos cheios de medo, eu caminhei até ela e me agachei. Dei um leve tapinha no ombro dela. Você é Ziyu, certo? Proibido comer antes de consertar a casa. Além disso, se você ousar derrubar a casa de novo, eu vou arrancar sua tampa celestial. Ziyu suava frio enquanto ouvia. Só depois que eu saí, ela respirou um pouco aliviada. Parece que está tudo bem. Na verdade, 3 figuras passaram por perto, apenas olhando para a aura de cada uma. Todas estão pelo menos no nível de transformação divina ou superior. Ziyu levantou a cabeça vigilante e silenciosamente colocou a mão atrás da cintura, preparando-se para a batalha, mas as pessoas que vieram viram suas ações e souberam o que ela queria fazer. O homem que liderava sorriu. Não se preocupe, estamos todos presos aqui.
Viemos apenas para te lembrar, da próxima vez, por favor, não seja tão imprudente, ainda queremos viver mais alguns anos. Ziyu ficou ainda mais surpresa ao ouvir isso. Todos estão presos aqui. Será que todos são do caminho demoníaco? Pensando nisso, ela de repente viu o fragmento de jade na cintura do homem que liderava, com o selo único do Palácio Demônio Celestial. Mesmo que reste apenas metade, você consegue reconhecer imediatamente. Você é do Palácio Demônio Celestial. O homem que liderava ficou surpreso, avaliou Ziyu e cuidadosamente, em seguida, levantou a mão trêmulo. Será que é a Santa Donzela? Ziyu franziu a testa. Correto. Quem é você? Após confirmar a identidade, o homem caiu em lágrimas no local. Eu sou Zan Yuntian, o mestre do Salão da Mina. O coração de Ziyu estremeceu. Ela tinha ouvido esse nome vagamente. Meu pai disse que o mestre Zan já havia falecido. Eu não esperava que ele ainda estivesse vivo sob o território da seita da Aurora Roxa, e em seu coração, o mestre Zan deveria ser aquele tipo de pessoa imponente, que com uma pisada, faria todo o reino azul tremer 3 vezes. A pessoa na frente dele não tem nem metade do lobo louco que ele imaginava. Você realmente está lendo. Zan Yuntian assentiu animadamente. Ele nunca imaginou que a pessoa na frente dele fosse a santa. Pensando em quando a santa nasceu, ele saiu para atacar os cultivadores ortodoxos, mas assim que foi, ele caiu na prisão celestial do reino de Xi'an. Pensando nisso, ele tinha um plano em mente. Ele estava aqui há quase 20 anos. Ele já havia descoberto as regras aqui. Senhorita, não se preocupe, enquanto eu, Lao Zan, estiver vivo. Absolutamente não vou deixar você sofrer nem um pouco. Ziyu lentamente se levantou, observando cautelosamente as 2 pessoas ao lado dela. Vendo isso, Lan Yuntian rapidamente apresentou. Senhorita, não se preocupe, esses 2 são o rei antigo de Nanil e o ancião Zoig da seita Tiandi de Xiu. Ziyu respirou fundo. Todos eles são figuras famosas e poderosas do caminho demoníaco no reino de Qincan. Além disso, dizem que o rei antigo já havia chegado ao reino da refutação do vazio. Inesperadamente, ele também foi capturado aqui. De repente, ele percebeu que as pessoas presas aqui parecem ser todas figuras importantes do caminho demoníaco. Então, ela levantou a cabeça e perguntou desconfiada. Lao Zan, quanto você sabe sobre aquele sujeito? Zan Yuntian pensou por um longo tempo antes de falar. Eu só sei que ele se chama Shu Qing. Não sei muito mais. Mas quando fui capturado aqui pela primeira vez, a prisão celestial realmente existia. Naquela época, havia apenas mais de 10 pessoas. Todas eram figuras renomadas do caminho demoníaco no reino de Qincan. Os anciãos da seita Xi'an que foram enviados para cuidar deste lugar não se sabe por que fugiram. Só podemos deixar seu único discípulo, que é aquele garoto, para guardar a prisão celestial do reino. Foi por causa disso que, há cerca de 8 anos, as pessoas na prisão celestial se uniram, querendo aproveitar a fraqueza do poder do reino para escapar. Naquela época, eu não planejava cooperar com eles. Eu queria usar o poder deles para escapar do outro lado. Falando nisso, Zan Yuntian engoliu em seco. Até agora, pensando nisso, ele ainda sente medo persistente. O rei antigo e Zhou Yang ao lado também revelaram uma expressão de medo. Naquela época, as mais de 10 pessoas do caminho demoníaco, a mais fraca, também estava no reino da transformação divina. Sem mencionar este reino, mesmo que todo o pessoal da seita Xi'an se apresentasse, teria que sofrer uma perda. Foi naquela época que descobrimos pela primeira vez que a força daquele garoto estava muito além do que era visto na superfície. Ziyu ouvia atentamente. Quanto mais ela ouvia a descrição de Zan Yuntian, mais chocada ela ficava. Aquele sujeito é tão jovem, que já há 8 anos havia alcançado um reino que outros não conseguiam alcançar. Até Zan Yuntian e os outros 3 sentiram receio, se não tivessem hesitado um pouco naquela época, e não tivessem seguido a grande maioria para romper o cerco na primeira vez. Então, entre os mais de 100 membros do caminho demoníaco que morreram naquela época, eles 3 também teriam sido incluídos. Vendo a expressão de pânico de Ziyu, Zan Yuntian soltou um suspiro de alívio. Mas ele não fez isso. Em vez disso, estabeleceu muitos locais para os trabalhadores cultivarem na montanha. Ele também nos encorajou a aumentar nossa força. Ao ouvir isso, Ziyu ficou ainda mais confusa. Aqueles trancados neste lugar são todos criminosos hediondos. Tanren espera que o cultivo deles caia, então como ele ainda os deixaria aumentar sua força? Ziyu parecia perplexa. Por quê? Zan Yuntian balançou a cabeça. Não sei.
Talvez aos olhos dele, não importa o quanto progridamos, não seremos capazes de causar nenhuma onda. Ao ouvir essas palavras, Ziui ficou ainda mais cautelosa em relação ao sujeito que guardava o lugar. Ah, esses recém-chegados agora sempre começam construindo casas. Eu construí uma casa, originalmente pensando que a Santa Mãe da seita Demônio Celestial que foi capturada desta vez tem quase a mesma idade que eu e deveria ser mais fácil de lidar, mas ela não é diferente das anteriores. Assim que chega à montanha, começa a construir casas. Esses membros do caminho demoníaco não podem ser mais honestos? Pensando em quando eu segui meu mestre para este lugar, havia mais de 100 demônios no lugar. Meu cultivo crescia rapidamente todos os dias, entrando na transformação divina em menos de um ano, conjunção em 2 anos e alcançando meio passo da tribulação em 3 anos. Quanto ao meu cultivo atual, eu mesmo não sei em que reino cheguei. De qualquer forma, cultivo nunca é demais. Ainda entendo o princípio de que uma montanha é sempre mais alta que a outra, mas como posso fazê-los se renderem a mim de bom grado? Pensando, caminhei até a plataforma da nuvem imortal no topo da montanha. Por acaso, vi um homem vestido com um manto taoísta meditando na brisa forte do pico da montanha. Ao vê-lo, raramente senti um suspiro de alívio. Naquela época, quando eu pessoalmente levei este irmão mais velho para o lugar, também me senti bastante envergonhado. Mais tarde, descobri que um ancião queria conquistar Ejian para consolidar sua posição na seita Xian, mas Ejian não concordou. Sem consultar ninguém, ele matou o ancião com uma espada e, portanto, cometeu um crime grave. Ele foi jogado aqui. Embora matar um ancião da mesma seita seja um grande crime para um discípulo, eu o admiro muito. Afinal, se alguém sempre se preocupa com as consequências de suas ações, não pode ser considerado um verdadeiro espadachim. Ejian percebeu minha aura e abriu lentamente os olhos. Ejian não respondeu. Para ele, destruir casas era trivial, mas eu provocava constantemente o perigo do céu e da terra suprimindo o caminho demoníaco. Ele realmente temia que eu não controlasse bem minha força algum dia e esmagasse diretamente a montanha inteira. Irmão Shu, eu acho que você deveria se controlar às vezes, caso contrário, mesmo com tantas restrições, temo que não resista à sua pressão. Eu balancei a cabeça repetidamente sem dizer muito e mudei de assunto perguntando, você está prestes a romper? Ejian tomou um gole de chá e balançou a cabeça. Falta apenas o último passo, e este passo. Quanto tempo vai demorar? Ninguém pode dizer ao certo. Cultivadores de espada são diferentes de cultivadores comuns. Se você quer romper, tem que trilhar um caminho 100 vezes mais difícil do que os outros. Cultivadores comuns tomam algumas pílulas e provavelmente podem progredir, mas para cultivadores de espada, o mais importante é a iluminação. Ah, certo. O soberano mandou alguém de novo há alguns dias, dizendo para você ir ao pico principal para discutir algumas coisas. Eu dei de ombros despreocupadamente. O que há para discutir? Não é apenas para me deixar limpar um monte de problemas. Se eu não for, aquele velho não pode me fazer nada. Deixa eu te contar. No ano passado ele até queria que eu assumisse o controle do pico da espiral da espada. Ele me acha idiota por me deixar administrar o pico da espiral da espada? Aquele velho, ele só queria uma desculpa para ver beldades. E o que ele disse sobre ver beldades? Para deixá-lo feliz. Que besteira, velho tarado. E Jian assentiu despreocupadamente. Eu me lembro que você também parece ter ido secretamente, certo? Isso é diferente. Sou tão jovem. Aquele velho tarado tem mais de 1000 anos. O que há de errado em eu olhar um pouco mais? Vendo minha aparência confiante, Jian não pôde deixar de balançar a cabeça rindo. Mas eu acho que você ainda deveria ir ao pico principal. A maioria aqui são cultivadores do caminho demoníaco. Ficar aqui por muito tempo inevitavelmente afetará sua mentalidade. Com a força do irmão Shu, você pode estabelecer um novo ramo completamente. Também pode trazer mais popularidade para este pico sem nome. Eu levantei a mão para recusar, mas essas palavras me despertaram. É verdade, agora existem apenas An e alguns outros do caminho demoníaco na área restrita. O cultivo que eles podem fornecer é muito limitado, mas posso recrutar alguns discípulos. Contanto que possam ser registrados no livro dos vilões, eu os ajudarei a aumentar sua força no futuro. Não terei que me preocupar em consolidar os relacionamentos do caminho demoníaco e depender tanto de mim. Haha, Jian. Só agora percebi que você é tão inteligente. Eu ri alto e voei para o céu. Transformando-se num arco-íris, mergulhou nas nuvens. Jian olhou para a chávena de chá derrubada no chão.
Seus pensamentos gradualmente se perderam. Na vida passada, parecia que nunca tinha ouvido falar do nome Shu King. O destino desta vida já mudou? No dia seguinte, ao entardecer, resmungando, voltei para a montanha Vumin. Originalmente, planeava ir ao pico principal, para procurar o velho mestre da seita, mas aquele velho tarado foi secretamente a um bordel no dia anterior. Foi apanhado em flagrante. Agora, está a ser torturado por outros anciãos. Todos os assuntos da seita foram adiados por 3 dias. Finalmente tomei uma decisão e queria discutir algo com aquele velho, mas encontrei esse tipo de problema. Este velho realmente não tem seriedade. Se fosse para ir, deveria ter me chamado. De volta ao pequeno pátio, abri a porta. Entrei. No pátio, havia um jovem com uma aura extraordinária, a fechar os olhos para descansar. Egia não sabe o que estou a pensar. Vendo-me com uma expressão de desgosto, não é de admirar que pergunte a si mesmo onde ofendeu este grande mestre novamente. Irmão Shu, desta vez foi ao pico principal. Hehe. Só de falar nisso já me dá raiva. Ontem, eu ainda estava a dizer que aquele velho tarado não conseguia controlar-se. No final, ele foi a um bordel ontem. E foi apanhado em flagrante. Mais de 30 mestres de pico, mais de 70 anciãos. Interrogaram-no em turnos durante 3 dias e 3 noites. Esta minha viagem foi um desperdício. E Jian acenou com a cabeça calmamente. Mas no seu coração havia uma mistura de sentimentos. Quer fosse na vida passada ou nesta vida, na sua impressão. O mestre da seita sempre foi uma figura madura e experiente. Mas desde que me conheceu, ele de repente descobriu que tudo na seita Zian era diferente do que ele sabia. Até mesmo aquele mestre da seita maduro e experiente. Agora também se tornou um velho tarado. Tal contraste, se ele não tivesse há muito se dedicado ao seu nome. A sua visão do mundo já teria entrado em colapso. A propósito, procurar-me não é só por causa disto, certo? Certo. Ainda é sobre o que disse antes. Encontrei um gargalo, só falta um passo. Agora, a meditação silenciosa não consegue encontrar uma descoberta. Então, hoje vim conversar consigo. Dei de ombros despreocupadamente. Não adianta perguntar-me. Eu não sou um cultivador de espada, mas ouvi dizer que a maioria dos cultivadores precisa de acumular experiência em combate real, desde que veio para cá. Já faz muito tempo que não luta a sério, certo? Que tal termos um confronto? Assim que estas palavras foram ditas, Jian imediatamente ficou vigilante. Ele tem autoconsciência, dizendo que é um confronto. Naquela altura, você nem saberia como morreu. Percebi a hesitação dele. Não pude deixar de rir e dizer, não se preocupe, se for apenas um sparring, vou suprimir minha força até o estágio de transformação divina. Um sorriso apareceu no canto da boca de Jian. Se o irmão Shu realmente conseguir suprimir sua força, acho que você pode não ser meu oponente. Eu também sorri. Por quê? Porque os cultivadores de espada são invencíveis no mesmo reino. Assim que Huai terminou de falar, a aura de Jian explodiu instantaneamente. Minha expressão permaneceu inalterada, e meus olhos se estreitaram. Imediatamente depois, ele levou sua aura ao reino da transformação divina. Jian estava de pé no ar, como um imortal olhando para os seres sencientes. Irmão Shu, desculpe-me. Antes que Huai terminasse de falar, Jian instantaneamente se dividiu em inúmeras imagens residuais. A força da espada se aproximava passo a passo, sem como se esquivar. Levantei a mão para condensar a energia verdadeira, bloqueando toda a energia da espada na frente de mim. Jian não parou, brandindo a espada longa em sua mão, e instantaneamente a energia espiritual no pico Vumin convergiu em direção a ele. Técnica do dragão azul da força da espada. Vendo claramente seus movimentos, estou ainda mais certo de que é este movimento. Ao redor de Jian, uma máscara de gás fraca surgiu. Uma imagem residual o cercou, como um dragão enrolado. No momento em que sua espada cortou, o espaço vibrou violentamente. Ao mesmo tempo, Zhang Yuntian e outros no pico Vumin imediatamente decolaram, sentindo a aura esmagadora ao redor. Eles ficaram chocados demais para falar. Não é à toa que dizem que os cultivadores de espada devem ser estrangulados o mais cedo possível. Depois de vê-lo hoje, é realmente desafiador do céu. Ziyu chegou um pouco tarde, olhando para a direção do fluxo de energia da espada. Seu coração estava cheio de descrença. Neste reino, ainda existem cultivadores de espada. Jovem senhorita, neste pico Vumin, você pode ofender qualquer um, mas não ofenda aquele cultivador de espada. Você deve saber.
Os cultivadores de espada não precisam de uma razão para matar pessoas. O cabelo no pescoço de Ziyue se arrepiou. Ela pensou que em sua idade, ser capaz de alcançar o reino da alma nascente já era um talento raro. Inesperadamente, no Pico Vumin, existem tantos monstros. É difícil imaginar que se não houvesse uma proibição aqui, apenas o poder da espada seria suficiente para esmagar todo o Pico Vumin. Ao mesmo tempo, a pressão da espada de Ejian instantaneamente varreu minha localização. A terra sob seus pés estava desmoronando constantemente. Todo o pátio começou a tremer e a formação atingiu seu limite. Espero que esse cara não destrua minha casa. Franzi a testa, olhando para a pressão da intenção suprema da espada, e levantei minha mão esquerda. De repente, libertei um feixe de luz dourada. Bum! No espaço, de repente, veio um som de dragão dilacerante, a energia da espada se dissipou instantaneamente, e a terrível intenção da espada até rasgou a grande formação do Pico Vumin em pedaços. A expressão de Ejian mudou. Ele rapidamente brandiu sua espada para resistir à energia que ricocheteava. Apenas no instante em que ele resistiu, toda a pessoa foi sacudida e voou para trás, expandindo-se até que ele estabilizou sua figura no ar e percebeu que a mão que segurava a espada já estava tremendo levemente. Mesmo que ele tenha entrado no meio passo para a reversão do vazio, enfrentando a força da transformação divina dele, ele ainda estava vagamente em desvantagem. Esse cara é simplesmente um monstro. E Ejian amaldiçoou secretamente em seu coração, mas inesperadamente teve uma compreensão. A espada longa em sua mão ressoou. Instantaneamente, todo o Pico Vumin para cima e para baixo. Olhei para o céu. Os cantos da minha boca se curvaram ligeiramente. E ele realmente deixou esse cara entender. Zhang Yuntian e os outros mostraram expressões de horror. É essa a força de um cultivador de espadas? Romper a reversão do vazio pode induzir um fenômeno celestial tão estranho? Por que vocês estão todos parados aí? Esta é uma oportunidade rara. Se você perder, terá que esperar vários anos. Ziyue ficou atordoada por um momento antes de sentir a energia espiritual que permeava neste momento. A densidade não é de forma alguma inferior a um paraíso. As 4 pessoas olharam para mim. Depois de acenar com a cabeça respeitosamente, eles imediatamente meditaram em posição de lótus. Eu também estava muito animado em meu coração. Este Yeji é realmente um gênio raro em milhares de anos. Romper a reversão do vazio pode induzir um fenômeno tão estranho. Depois que sua força melhorar, o cultivo que posso obter todos os dias também pode aumentar muito. Mas então, uma intenção de espada que Yeji liberou fez meus olhos se estreitarem. Esse garoto ainda quer lutar. Neste momento, Yeji estava cercado cuidadosamente. Cada planta, cada árvore, cada brisa escondia traços de intenção de espada. Ele já entendeu. Um novo nível de esgrima. Seu olhar de repente travou na frente. Zhang Yuntian, agradecendo-me por uma espada? Zhang Yuntian, que estava sentado meditando abaixo, de repente sentiu o couro cabeludo formigar. Bom, por que você me escolheu? Você não está sempre trocando experiências com o Lord Shu? Ele disse diretamente à noite. Eu não consigo vencê-lo. Zhang Yuntian ficou sem palavras. Ele tinha visto a luta dos dois agora mesmo. À noite, meio passo no reino do retorno ao vazio, e ele já tinha tanta força. Agora ele acabou de fazer um avanço, seu ímpeto está forte e ele também tem a bênção da energia filho do céu e da terra. Mesmo se fossem do mesmo reino do retorno ao vazio, eles poderiam não ser capazes de resistir. Vendo sua hesitação, ele disse em voz alta à noite, não se preocupe, eu não vou matar. Se você não se atreve, vocês 3 podem atacar juntos também. Assim que essas palavras foram ditas, mesmo que o orgulho dos 3 no passado tenha diminuído muito, eles não puderam deixar de se sentir insatisfeitos diante dessa provocação. Sem mencionar uma pessoa temporariamente, ele acabou de fazer um avanço. Eles querem lutar contra 3 sozinho. Isso é muito arrogante. Os 3 decolaram imediatamente no ar. O céu, que originalmente era claro e ensolarado, de repente lançou uma nuvem escura. 2 imagens completamente diferentes, continuamente colidindo e rugindo no ar. No primeiro dia, eles encontraram esse tipo de oportunidade. Essa também é uma boa sorte. Eu não sei quando caminhei até o lado de Zio e levantei minha mão para liberar um raio de luz dourada, envolvendo toda a montanha. Zio olhou para mim ao lado dela, com sentimentos confusos em seu coração. Ela nunca tinha visto esse tipo de batalha de nível destrutivo antes, mas em minha boca parecia apenas um teste, uma maneira de aumentar a força.
Assim que seus pensamentos estavam girando, a batalha no céu já havia começado. Olhos noturnos brilhavam com intenção de batalha infinita, a espada cortada. Na verdade, rasgou o céu. Zhang Yuntian disse em uníssono com medo, isso é condensação de Qi em uma espada. Este garoto realmente compreendeu a esgrima a esse ponto. À noite, as mãos se juntaram e a espada longa flutuando atrás dele se condensou rapidamente. Transformou-se em 3 raios de luz de espada afiada. Assim que as palavras foram ditas, ele brandiu a espada em sua mão. Assustou o céu, soou o som da espada rasgando o vazio. Os 3 de Zhang Yuntian não ousaram reter. Instantaneamente, o espaço aumentou e uma força poderosa foi liberada. A coerção envolta no céu, incessantemente inclinando-se para baixo, na verdade, vagamente comparável ao ímpeto que eu liberei naquele dia. Esses caras, o barulho que eles estão fazendo não é pequeno. Eu franzi a testa e levantei a mão novamente para espalhar a luz dourada 100 vezes mais longe, envolvendo diretamente todos os 4 nela. À noite, tocando o poder liberado pelos 3, ele de repente recuou 80 metros. Ele rapidamente fez um selo de espada, condensando instantaneamente uma espada divina de luz branca. Que droga! A maestria da espada é divina. Zhang Yuntian, ao ver essa cena, soltou um palavrão ali mesmo. Pode amolecer instantaneamente. Irmão Ye, seja comedido, seja comedido, seja comedido. Gu Wang e Zhou Yang rapidamente gritaram para parar, enquanto a luz branca ao redor de Ye Jian estava florescendo. Não tinha intenção de parar. Ele usou 2 dedos para ativar o selo da espada, cortando de cima para baixo. Uma rajada de vento furiosa varrendo o céu e a terra rugiu, e as expressões de Zhang Yuntian e os outros 3 mudaram repentinamente. Isso é completamente irracional. Já chega. Este é um leve sussurro vindo do espaço. Só para ver um raio de luz girando no céu, usando apenas 2 dedos para pegar aquela intenção de espada torrencial. Seu pirralho fedorento, você roubou toda a glória. Como vou mostrar meu rosto no futuro? Caminhei até o lado de Ye Jian, com uma pitada de insatisfação em minha voz. Ye Jian apenas riu casualmente. Não se importou. Aos olhos deles, agora há mais um monstro que não pode ser ofendido. Quanto a Ziui, ela nem se atreveu a respirar fundo. Apenas um Ye Jian. Já estava suprimindo os 3 cultivadores demoníacos sem poder revidar, e eu estava usando apenas meus dedos para quebrar aquele movimento de espada. Essa cena inédita fez seu cérebro entrar em colapso instantaneamente. Finalmente, sob minha persuasão, Ye Jian também se divertiu bastante e voltou para continuar consolidando seu cultivo. Zhang Yuntian e os outros 3, embora estivessem bastante assustados, no geral, a colheita foi maior. Depois de se despedirem de mim, eles também voltaram para suas respectivas residências. Ele originalmente queria aproveitar o momento de agora para romper de uma só vez, mas percebeu que Ziui parecia ter sofrido um grande golpe, e não pôde deixar de se preocupar. Senhorita, você está bem? Ziui levantou a cabeça, seus olhos vazios. Tio Zhan, você acha que eu sou um inútil? Zhang Yuntian naturalmente entendeu o que ela queria dizer. Seu tom se inclinou. Senhorita, você não pode se comparar com esses 2. Com seu talento, talvez não consiga ultrapassar Shu Qing, mas aquele espadachim pode não ser. Ouvindo isso, os olhos de Ziui ficaram mais claros. Shu Qing é certamente um monstro. Não há necessidade de se meter em encrenca. Quanto àquele espadachim, desde que ela alcance o mesmo reino. Talvez ela não seja sua oponente. Tio Zhan, pode me ensinar um método para ficar mais forte? Zhang Yuntian assentiu com satisfação. Não se sabe por que, a santa donzela diante dela. Na verdade, se sobrepôs um pouco com o antigo dono da loja. Do outro lado, acabei de consertar a grande formação. Deitado na cadeira da parede, abro o livro dos vilões. A primeira página é minha informação pessoal. Quando peguei este livro pela primeira vez, minha prática era bem diligente. Mas depois de praticar por quase um ano, percebi que o cultivo que aumentei diligentemente não era tanto quanto a iluminação dada pelo livro. Então simplesmente desisti de praticar. Ficava no pico sem nome o dia todo, feliz e contente. Em poucos anos, acumulei um número incontável de cultivo. Mas também há um problema incômodo. Desde que entrei no período de tribulação, meu reino sempre foi 3 pontos de interrogação. Agora, 7 anos se passaram. Não tenho muita certeza de em que nível estou, mas ocasionalmente comprimo meu cultivo, e crio vários grilhões que podem ser movidos apenas com Qi. Pensando nisso, meus lábios de repente se curvaram. Levantei um dedo e apontei para um sopro de Qi no ar.
No segundo seguinte, a cena de várias garotas brincando na fonte apareceu diante de mim. Na manhã seguinte, como de costume, sopro o vapor e puxo os baldes de água para regar o jardim de vegetais um por um. Depois de fazer isso, peguei mais algumas cestas de vegetais verdes do armazém e subi a montanha. Mesmo que seja apenas um a mais, ele fica feliz por dentro. Afinal, esses vegetais contêm uma energia espiritual extremamente alta, e ele não pode cultivá-los sozinho. Ele pegou a cesta de vegetais curvando-se sorrindo, parecendo excepcionalmente engraçado. Logo, mais duas pessoas saíram correndo do pátio, vendo que era Zhang Yuntian quem havia pegado primeiro. Imediatamente amaldiçoaram em voz alta: "Velho Zhang, você é muito descarado. Não foi combinado que seria rodiziado a cada semana? Vaza, vaza, vaza." As regras do mundo do cultivo também são chamadas de regras? Sua mente é muito simples. Não me importo, seu velho. Você tem que me dar um pedaço hoje, ou vamos trocar alguns golpes agora. Dizendo isso, os três arregaçaram as mangas e esfregaram os punhos. Quase brigaram por um vegetal verde. Fiquei ali parado sem dizer nada. Já vi muito isso, só fazem barulho, no fim não dá em nada. Depois de mandar os três embora, fui até onde Zio estava hospedada e entreguei-lhe vegetais. Aproveitei para verificar o reparo do seu pequeno pátio. Não esperava que em apenas um dia ela já tivesse reconstruído o pátio. E assim, enquanto entregava os vegetais, fui subindo a montanha. Depois de entregar a porção da noite, finalmente cheguei ao topo da montanha e vi a figura de traços divinos e ossos de fada no pavilhão. Cruzei os braços e brinquei: "Ó, velhote! Você não estava sendo questionado pelos chefes de pico e anciãos? Como é que hoje veio parar aqui?" Mal as palavras saíram, Dão Shen se virou com o rosto todo machucado. Eu dei uma gargalhada impiedosa na hora. "Ha! Ele franziu a testa, tossiu levemente e disse: "Seja sério. Eu sou o mestre da seita. Ouvi dizer que você foi procurar problemas no Pico Miaoxuan ontem. Foi mesmo? Inacreditável que você, o digníssimo mestre da seita Ziyang, ainda cai em armadilhas no Pico Miaoxuan." A expressão de Dão Shen escureceu. Ele me olhou com raiva contida. "Eu também costumava passear pelo Pico Miaoxuan. Por que não te vi nos últimos 2 anos?" Ele me lançou um olhar desconfiado e depois retomou a seriedade, deixando as digressões de lado. "Desta vez, vim para conversar sobre o Salão Te Amo." "Salão Te Amo? É por causa da santa que você trouxe de volta anteontem?" "Exato. Essa pessoa não é apenas uma santa, mas também a filha do atual mestre demônio. O Salão Te Amo definitivamente não vai deixar barato. E recentemente, na seita, vários discípulos desapareceram. Eu chuto que é obra do caminho demoníaco. Os métodos do Salão Te Amo são traiçoeiros. Embora o Pico Vumin tenha várias proibições por dentro e por fora, ainda preciso que você se esforce mais para vigiar." Eu balancei a cabeça sorrindo, sem me importar. "Não precisa dizer, eu sei." Falando nisso, aquela demonia não era nada honesta quando chegou. Agora é bem obediente. Mais fácil de lidar do que as que vieram antes. Da próxima vez, lembre-se de trazer mais desse tipo. Dão Shen revirou os olhos para mim, mal-humorado. "Acho que você quer recrutar mais mulheres, não é? E daí? É melhor do que você, seu velho. Com essa idade, ainda ir se esconder nos arbustos e cantos de parede do Pico Miaoxuan." O rosto de Dão Shen ficou vermelho. "Não tínhamos combinado de não mencionar isso?" "Ah, certo. Ontem senti uma leve emissão de energia espiritual vindo daqui. Será que houve um avanço noturno?" "Não escondi nada." Concordei prontamente. Ao ouvir isso, o coração de Dão Shen se sentiu aliviado. Yejian foi cultivado por ele desde o início, então ele naturalmente sabia o quão aterrorizante era seu potencial. Mas Yejian cometeu um grande tabu da seita. Como líder da seita, as regras e regulamentos da seita estavam lá. Ele não teve escolha a não ser enviar Yejian para a Terra Proibida primeiro. Esperando que o assunto se acalmasse no futuro, ele faria outros planos. Como resultado, nos últimos anos, ele enviou pessoas para perguntar sobre Yejian. Ele não tinha intenção de retornar à seita Xian, sentindo-se confortável na Terra Proibida. Deixe estar. Isso também é destino. Felizmente, aquele garoto não danificou sua mente de espada por sua causa. Eu não refutei. Silenciosamente, peguei o conjunto de chá. Dão Shen até trouxe as folhas de chá que ele colecionava. Vendo as folhas de chá, eu sabia o que estava acontecendo. Eu acho que esse velho queria me pressionar um pouco. Afinal,
Ser discutido por mais de 30 mestres de pico e dezenas de anciãos realmente o fez perder a face. Mas assim que o chá foi feito, meus movimentos pararam de repente e meus olhos varreram lentamente para a esquerda. Dong Shen estreitou os olhos. Parece que deve ser alguém do Palácio Demônio Celestial. Não importa quem seja. Eu quero ver quantas vidas ele tem. Assim que as palavras caíram, eu explodi repentinamente com uma pressão, envolvendo todo o pico sem nome. Não muito tempo depois, um gordinho de rosto redondo foi amarrado no pátio. Ele é o líder do salão do Palácio Demônio Celestial, enviado pelo mestre do palácio para a seita Xian para encontrar a Mãe Sagrada. Ele estava confiante de que, com suas habilidades furtivas, ele poderia se infiltrar na Terra Proibida sem que ninguém percebesse. Mas quando ele estava se aproximando cada vez mais do destino da donzela sagrada, de repente, uma forte força de impacto o atingiu, pressionando-o até que seus olhos ficaram pretos e ele perdeu a consciência. Quando ele acordou, descobriu que já estava amarrado ao chão com a corda de amarração de imortais, como um porco morto. Incapaz de se mover, ele arregalou os olhos e olhou para as pessoas ao seu redor. O líder da seita Xian e também o cultivador de espadas no reino Antiga Acuidade. Líder do Salão Zan. Seus olhos caíram sobre Zhang Yuntian, cheio de choque. Zhang Yuntian também olhou para ele com espanto, sem palavras. Na verdade, é você. Gu Wang e Zhou Yige ao lado também se aproximaram ao ouvir o barulho. Eles viram muitas pessoas sendo enviadas para cá. Mas nos últimos 10 anos, este é o primeiro cara a se entregar ativamente. Sem palavras. Ele rapidamente reconheceu os dois, mas ele se lembrou desses grandes cultivadores. Desapareceu por mais de 10 anos. Como poderia aparecer aqui? Será que veio me salvar de propósito? Ele estava inquieto, e a figura de Zio também apareceu atrás de todos. Ao vê-lo, ele começou a lutar desesperadamente. Líder Zan! Rápido, não se preocupem comigo, apenas levem a escritura sagrada de volta. Zhang Yuntian, com os olhos arregalados de raiva, avançou e o chutou. Que bobagem você está falando? Parece que vocês dois são bem próximos. Eu disse casualmente enquanto caminhava até ele. Zhang Yuntian ficou instantaneamente com o couro cabeludo dormente. Mestre Shu está brincando. Apenas nos encontramos alguns anos atrás, não somos próximos. Além disso, com a nossa habilidade, como poderíamos escapar do território que você guarda? Líder Zan, o que aconteceu com você? Para uma pessoa insignificante como essa, por que você está sendo tão subserviente? Ao ouvir isso, o coração de Zhang Yuntian subiu instantaneamente à garganta. Ele endureceu o coração e jogou Will para longe com um golpe de mão, abrindo um buraco em forma humana. Eu olhei de relance e disse casualmente, não uma matemática. Quando ele acordar, tragam-no para o topo da montanha. Eu ainda tenho coisas para perguntar. Depois de dizer isso, eu caminhei lentamente em direção ao pico da montanha. Dong Shen e Ye Jian também partiram juntos. Zhang Yuntian soltou um suspiro de alívio ao vê-los partir. Mestre Shu, fique tranquilo. Eu tenho bom senso. De volta ao topo da montanha, Ye Jian segurava sua espada e guardava a entrada da montanha. Dong Shen e eu então sentamos no pavilhão para beber chá. Dong Shen pegou a xícara de chá e tomou um gole lentamente. Shu King, da próxima vez que você agir, não libere a pressão da barreira a cada momento. Meus ossos velhos não aguentam. Eu acenei com a cabeça silenciosamente e tomei um gole de chá, pensando em algo. Na verdade, eu não quero fazer isso também. Mas, de acordo com o valor do mal, o cultivo que eu libero provavelmente não é nem 1/10. Ah, eu não esperava que suprimir o cultivo fosse tão problemático. Em pouco tempo. Depois que Zhang Yuntian terminou de explicar as coisas para Will, ele o levou para o topo da montanha. Will ajoelhou-se no chão e olhou para a frente. 2 pessoas estavam sentadas perto da mesa de pedra. Uma era Dong Shen, e a outra era um jovem que não parecia ter muita idade. Comparado com o espadachim atrás dele, todos os presentes pareciam ser mais fortes do que este jovem. Mas por que, quando cheguei, o mestre Zhang disse que qualquer um nesta montanha poderia tirar a vida dele? Diga, foi o mestre do seu Tiamodian que te enviou? Will ouviu casualmente, bufou e não se importou nem um pouco. E se for? Eu só vim buscar o Tiamodian. Inferior a vagalumes, qual a diferença? Depois de ouvir, levantei-me lentamente. Já que é assim, você deveria estar preparado para morrer. Will riu friamente. Haha, um homem de verdade está entre o céu e a terra. O que há para temer na morte? Depois de dizer isso, ele fechou os olhos e esperou para morrer, mas eu não esperava que eu não fizesse nada. Em vez disso,
Virei a cabeça para olhar para Dão Shen. Lembro-me que nas regras da seita, aquelas pessoas que preferem morrer a se render, deveriam ser tratadas como? Embora Dão Shen não soubesse minhas intenções, ele ainda assentiu e disse: de acordo com as regras da seita, eles devem ser trancados na masmorra para serem punidos no futuro. Depois de ouvir, assenti satisfeito e sorri para Will. Já que você é tão teimoso, vou te trancar aqui. Você se submete? O Will franziu a testa, incapaz de adivinhar o que eu queria fazer, e lançou um olhar de soslaio para Zhang Yuntian. Zhang Yuntian continuou sinalizando para ele com os olhos. Ao ver isso, ele respirou fundo, bufou e não respondeu. Eu sorri e escrevi as palavras Will no livreto. Então, acima. Novas informações surgiram. Outra meia hora se passou, e depois que todos saíram, Dão Shen finalmente levantou os olhos e perguntou perplexo. Eu disse: por que você insiste em deixá-lo na área? O objetivo desse cara é levar a Santa Donzela de volta. Se ele ficar aqui, provavelmente estará pensando em como escapar todos os dias. Eu nunca contei a ninguém sobre o segredo do livreto, então ele naturalmente não sabia. Eu não pude deixar de sorrir e disse casualmente: não se preocupe, não importa o quão poderosos sejam os métodos. Eles terão que ficar aqui obedientemente quando chegarem a mim. Quanto ao motivo de mantê-lo, tenho meus próprios planos. Vendo minha aparência confiante, Dão Shen também se sentiu muito mais à vontade. É que desta vez a ação falhou. Estima-se que isso irritará aqueles velhos do Tiamudian. Se algo acontecer com a seita Ziyang, você terá que se apresentar. Eu sorri e assenti. Velho, por que sinto que você está ficando educado? Afinal, eu também sou da seita Ziyang. Se realmente acontecer alguma coisa, definitivamente não ficarei de braços cruzados. Mais tarde, também falei sobre a intenção de aceitar discípulos. Ele não ficou muito surpreso, afinal, com minha força, mesmo que ele fosse substituído como líder da seita, não haveria problema. Ele simplesmente não entendia por que eu de repente queria treinar discípulos. E eu tenho pré-requisitos para aceitar discípulos. Não aceito quem não é excepcionalmente talentoso. Não aceito quem não tem uma natureza teimosa. As duas condições são bem simples. Dão Shen entendeu assim que ouviu, mas depois de pensar cuidadosamente, percebeu que talento excepcional é compreensível, mas o que significa uma natureza teimosa? Ele suspeitou que tinha ouvido errado. Então ele olhou para mim com dúvidas. Você tem certeza que quer alguém com uma natureza teimosa? Correto. É melhor que tenha cometido algum delito. Assim que essas palavras saíram, ele ficou completamente confuso. Completamente sem entender o que eu estava fazendo. Mas, pensando bem, eu nunca fui uma pessoa comum, então ter algumas ideias estranhas é normal. Tudo bem. Embora eu não saiba o que você está planejando, farei o possível para ajudá-lo a encontrar. Ao mesmo tempo, no salão principal do Palácio Demônio Celestial, Bai Tam estava ajoelhado no chão, reportando ao mestre do palácio. Seng Ming está desaparecido há muitos dias, temo que tenha caído nas mãos da seita Zian. Ziun-Tin sentou-se acima, pensando com a cabeça baixa. Não respondeu imediatamente. A seita Zian não é fraca, todos lá dentro não são pessoas comuns. Agora Dão Shen também está agindo pessoalmente. Mestre do palácio, ainda temos esperança de resgatar Seng Ming. Assim que as palavras foram ditas, uma energia invisível o lançou para longe instantaneamente. Só parou quando voou para a entrada do salão. Ziun-Tin olhou para ele com olhos frios. Seng Ming é o talento mais forte do meu Palácio Demônio Celestial em 1000 anos. Não importa o preço, ele deve ser trazido de volta. Se você ousar dizer essas coisas de novo, da próxima vez eu vou mirar na sua cabeça. Bai Tam levantou-se apoiando-se nos ombros e acenou respeitosamente com a cabeça. Seu subordinado obedece. Ziun-Tin bufou friamente e jogou um anel de armazenamento. Aqui dentro estão os tesouros celestiais e materiais que obtive nos últimos anos. Leve-o para a montanha Shuyuan e encontre o taoísta engolidor do sol. Depois de vários dias, Dão Shen bateu no peito e deixou o Pico Wuming. Disse que era com ele, mas no dia seguinte a notícia chegou de que ele estava sendo atormentado de novo. Eu também estava com preguiça de me importar, marcando o tempo para ir ao pequeno pátio de acordo com o tempo de entrega de vegetais uma vez por semana. Hoje, o primeiro a chegar foi Zhang Yuntin, como de costume. Os três ainda estavam disputando um vegetal verde. Tanto barulhos, Ziyu era muito mais habilidosa, talvez ela tenha provado. A particularidade desses pratos, não esperava que fosse tão arrogante no começo, a única teimosia ainda é o silêncio. Em relação aos vegetais colocados na porta, ignorando-os,
e no final, Zhang Yunqi os levou secretamente de volta. Quanto à noite, ainda é a mesma coisa, sentando-se no terraço da nuvem imortal o dia todo, absorvendo a energia espiritual das operações diárias. Coloquei a cesta de vegetais para ele e desci a montanha. De repente 2 ondas sonoras vieram do ar. Vi 2 espadas de jade profundamente escondidas voando do céu. Eu reconheço essas 2 pessoas. O líder é Yang Xiong, o segundo ancião do pico principal, e atrás dele está seu discípulo direto Ouyang Feng. No entanto, não tenho muito contato com eles, apenas os vi algumas vezes, acho que vir hoje. Para mim não será nada de bom. Vendo os 2 pousarem, dei um passo à frente e perguntei. Não há visita ao Salão dos 3 Tesouros sem motivo, não sei o que os 2 estão fazendo no meu pico Wuming hoje. Yang Xiong olhou para mim com desdém. Na opinião dele, eu não sou nada além de uma fuga da seita. Discípulo ancião, mesmo que ele conheça minha identidade no mundo demoníaco, eu não sou qualificado para ser comparado a ele. Ele disse com arrogância e atitude arrogante, o sobrinho Marcial Shu tem uma memória muito ruim. Hoje é o 5º ano de prisão noturna na Terra Proibida. De acordo com as regras da seita, se você não confessar seus crimes, posso executar as regras da seita no local. Depois de ouvir isso, eu estreitei os olhos de propósito. Conheço os prós e contras de Ye Jian matando o ancião e sendo enviado para o local sagrado, mas Dong Shen deveria ter deixado o ancião Chong suprimir este assunto. Por que ainda há alguém aqui para responsabilizar? Ye Jian ouviu o movimento e desceu do terraço da nuvem imortal, sem nenhuma humanidade com uma vantagem. Yang Xiong não pôde deixar de se surpreender quando viu. Período anti-vazio? Seu garoto realmente fez uma descoberta? Depois de dizer isso, seu olhar caiu sobre mim novamente. Será que esse cara deu todos os recursos que foram enviados para ele? É simplesmente absurdo. Ouyang Feng, que estava atrás dele, também repreendeu. Ye Jian, você não deveria estar trancado na prisão de Tian. Como você pode se pavonear aqui? Irmão Júnior Shu, como você está gerenciando ele? Eu franzi a testa e disse em um tom frio, o que eu faço não é da sua conta. O rosto de Ouyang Feng ficou sombrio. Apontou para mim e estava prestes a repreender com raiva, mas foi interrompido por Yang Xiong no local. Já chega. Ye Jian, não pense que você pode fazer o que quiser depois de romper o anti-vazio. Você matou um ancião da minha seita Xian. Este pecado é suficiente para condená-lo à morte 10 vezes. Inesperadamente, Ye Jian não se importou. Eu pensei que os parasitas da seita Xian eram apenas um, mas hoje vejo que são muitos. O que você quer dizer? A expressão de Yang Xiong ficou extremamente sombria. O segundo ancião deve saber disso. Se acontecer de novo, eu o matarei da mesma forma. Assim que essas palavras foram ditas, a aura de Yang Xiong aumentou instantaneamente, e a força do 9º nível do reino do falso vazio foi revelada ali mesmo. À noite, que audácia você tem de ousar dizer esse tipo de coisa na minha frente? Mesmo que o soberano da seita viesse hoje, eu ainda quebraria seus ossos baratos. O conselho de Zhou Shen à noite compensou a maior parte da coerção, mas ainda podia sentir um traço de opressão e seus olhos estavam cheios de excitação. Afinal, isso não é nada comparado à minha coerção. A mão que segurava a bainha da espada esquentou gradualmente. Justamente quando os 2 lados estavam em confronto, eu acenei com a mão e coloquei-a no ombro de Yang Xiong. Segundo ancião, mexer no meu território. Você não deveria me perguntar primeiro minha opinião? Yang Xiong sentiu o significado em minha mão, seu rosto ficou vermelho e seus olhos se arregalaram. O que você quer fazer? Eu sou o segundo ancião. Eu estreitei os olhos sem expressão. A aura que surgiu em meu corpo envolveu a mim e a minha palma. Yang Xiong sentiu uma força invisível, fazendo tremer em seu coração. Shu Qing, você ousa? Segundo ancião. Este não é seu território. As pessoas que eu, Shu Qing, protejo